e vamos invocar sobre nós a luz, a graça, a força viva do Espírito Santo de Deus. É Ele sempre que temos que invocar. Para quê? Porque Ele nos ajuda a entender, a assimilar, a guardar essa palavra. Quando o primeiro movimento é ouvir, fizemos. Agora pensamos a compreensão, o entendimento. Depois a gente coloca no coração. E quando a gente coloca a palavra no coração, a gente sai daqui, é para mim a palavra. Sai disposto a colocar em prática. Amém? Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, toda a liturgia que a gente ouve é a palavra de Deus que chega até nós. E sempre porque Deus nos ama. Diga para aquela pessoa que está do seu lado: Deus te ama muito. Mas Deus te ama demais. Então preste atenção que essa palavra é para você. Preste atenção que essa palavra é para você. Então o que Deus quer trabalhar conosco hoje? O que Deus quer transformar a nossa vida? Porque cada palavra tem que mexer conosco. E o que Deus quer trabalhar? Eu começo com uma pergunta. Quem é daqui que quer ter o livre acesso ao coração de Deus? Levante a mão. Oh meu Deus, quem não, né? Segunda pergunta. Quem está aqui que quer ter o perdão de todos os seus pecados? Levante a mão. Oh meu Deus, quem não, né? A primeira leitura de hoje vai falar que isso é possível e como. Como que nós entramos no coração de Deus? Qual é a chave que abre o coração de Deus? A primeira leitura nos ensina, inclusive, como é que a gente pode ter o perdão dos nossos pecados. Então, qual é a chave que abre o coração de Deus, que nos dá livre acesso? A primeira leitura falou: humildade. Nossa Senhora foi aquela que captou isso de uma maneira tão bonita, porque o Senhor olhou para o que Ele olhou nela? A humildade. A humildade. A primeira leitura fala assim: aquela pessoa que é soberba, arrogante, petulante, orgulhosa, nem chega perto de Deus. Nem chega. Mas para entrar no coração de Deus, humildade. Pergunte para aquela pessoa: você é humilde? Diga para aquela pessoa assim: não parece não, hein? Não parece, estou vendo alguma coisinha aí que não parece não, hein? Humildade. O que é humildade, minha gente? O que é alcançar graça diante de Deus? Humildade, né? É aquela pessoa que precisa do outro, que pensa no outro, que pede perdão, que pede desculpa. Isso é uma atitude humilde. O orgulhoso já não faz isso. Então, para entrar no coração de Deus, a chave é a humildade. Então peçamos o dom da humildade, não uma falsa humildade, mas uma humildade sincera. A segunda coisa que essa primeira leitura nos ensina, como é que a gente pode obter o perdão dos pecados? Fazendo caridade, fazendo bem. O Evangelho vai explicar muito bem isso. Fazendo o bem. Quando a gente faz o bem, quando a gente pensa no outro, numa sociedade que hoje nos ensina, nos motiva, nos empurra a ser egoísta, individualista, eu e o meu mundinho, e infelizmente as redes sociais nos ensinam isso, nos empurram para isso. A leitura nos convida: quer ter o perdão dos pecados, faça o bem, porque fazer o bem cobre uma multidão de pecados. Vamos à segunda leitura da carta aos Hebreus, que é um convite para a gente escolher qual montanha a gente quer subir. A segunda leitura falava de duas montanhas que a gente tem que escolher hoje, aqui, agora. A segunda leitura fala de uma montanha, onde nessa montanha as pessoas não podiam chegar perto. Era trovão, era tempestade, era raio, etc. Para todo lado, um terror, um pavor, um medo. Não se podia chegar perto. Era aquela cena do Monte Sinai. As pessoas longe, Deus distante, o Deus castigador, o Deus terrível. O que acontece com a gente? Quando a gente faz de tudo, se esforça para fazer o bem, para viver de uma maneira honesta, para respeitar as leis de Deus, os mandamentos, estar em dia com as coisas de Deus, arrumar a vida, consertar a vida, deixar aquele vício,
A gente não precisa ter medo de Deus. Quando a gente faz isso, a gente não precisa ter medo de Deus. Deus é Pai. Por isso que eu comecei, diga para as pessoas, Deus é Pai, Deus é bondoso, Deus te ama. Deus é isso tudo. Mas a pessoa que insiste numa vida errada, a própria consciência e o remorso dela, a atitude dela vai fazer com que ela tenha medo de Deus. Porque ela tem consciência do castigo que vem, das consequências. Porque todo o pecado que a gente comete aqui tem consequências eternas. Sim ou não? Todo pecado, toda coisa que a gente faz aqui, tudo que a gente fizer aqui, tem reflexos e consequências eternas. Então não precisa ter medo de Deus, quem se arrepende, quem se confessa, quem é honesto, quem é transparente, não precisa ter medo de Deus. Agora, se a minha vida é totalmente irregular, é claro que eu vou ter medo de Deus, porque eu vou sofrer as consequências das minhas atitudes. Por isso que a segunda leitura nos convida a subirmos a montanha da graça de Deus, o Monte Sião, da comunhão, da justiça, do amor, da paz. É essa montanha que Jesus nos convida a subir. É a montanha que Ele desce para nos ajudar a subir. Por isso que agora temos, entendendo essas duas leituras, já temos condições de entrar no Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, minha gente, Jesus foi convidado, a cena acontece numa casa, numa refeição. Jesus foi convidado, Ele vai. Convida Jesus para a tua casa, Ele vai. Mas não pensa que Ele vai para passar a mão na tua cabeça, não. Ele vai porque acolhe, porque quer estar em casa, quer estar na família, quer entrar na tua casa, na tua vida, no teu coração. Mas se Ele precisar dizer alguma coisa, Ele vai dizer. Como Ele disse aqui agora. De repente as pessoas observavam Jesus. E Ele observava como as pessoas, certamente era uma família importante, era um chefe, né? Um chefe dos fariseus aqui, é uma pessoa importante, influente, uma pessoa abastada. E Ele começou a perceber como os convidados queriam se aparecer, sentavam nos primeiros lugares, aquela correria, não, Deus me livre, né? E aí Jesus observou isso. Aí aproveita e conta uma história. A grande lição de hoje, que é para a nossa vida. Quando tu fores convidados a uma festa, não senta no primeiro lugar. Não senta no primeiro lugar. Você não sabe quem foi convidado também. Pode ser que aquela pessoa que te convidou, que você é importante para ele, tenha convidado outra pessoa que seja mais importante que você. Aí como você está nos primeiros bancos, essa pessoa vai dizer assim, ó, amigo, eu tinha reservado já esse lugarzinho para esse outro amigo. O senhor poderia ocupar outro lugar? Ixi, diga assim, ixi, vai ser uma vergonha, não é? A pessoa se levantar e ir lá para o final, vai ser uma vergonha no meio de todo mundo. Daí Jesus disse, não, quando você for convidado, senta no último lugar. Aí aquela pessoa que te convidou vai ver que você está lá e vai dizer, amigo, o que você está fazendo aí atrás? Vem para cá, esse é o teu lugar. Aí você vai se levantar a cabeça e vai passar na frente de todo mundo e vai sentar ali. E vai ser uma honra, né? Essa é a lição da humildade que Jesus nos convida hoje a viver. A gente está vivendo num contexto, a gente quer os primeiros lugares, enfim, passa por cima, enfim, não respeita o outro, quer as honras. Preste muita atenção no que eu vou dizer aqui agora. A honra, Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela tinha uma frase muito interessante. Eu sempre, quando eu vou no lugar, eu sempre sento no último lugar. É o lugar que ninguém quer, não é? Senta no último lugar, é o lugar que ninguém quer. Prefira sempre o último lugar, porque é o lugar que ninguém briga, é o lugar pelo qual ninguém briga por ele, né? A honra, minha gente, preste atenção, a honra não somos nós que damos a nós mesmos. A questão de honra não somos nós que damos a nós mesmos. Ser honrado não somos nós que fazemos, a honra é o outro que nos dá. Não é bonito isso? A honra é o outro que nos dá. Quem busca suas próprias honras, cuidado, pode ser convidado a sentar no último lugar. Agora, a honra é o outro que nos dá, por aquilo que somos,
por aquilo que fazemos, pelo jeito que vivemos. Por isso que Jesus continua, termina o Evangelho assim que, quando deres, né? Olha que coisa, quando deres um almoço, uma refeição, ele estava numa refeição, não convide aquelas pessoas, não é que a gente não pode convidar, claro que a gente pode convidar, os nossos amigos, temos que convidar, poxa vida, é amizade, construída ao longo dos anos, mas não por interesse. Cuidado com aqueles convites que você convida, as pessoas que vão amanhã depois te retribuir da mesma maneira, vão pagar do mesmo jeito. Não, quando deres uma refeição, convida aqueles que não te podem pagar, que não te podem retribuir, isso será sua recompensa, você vai ser feliz, e você vai receber a recompensa do justo no último dia. A grande pergunta que o Evangelho de hoje faz a cada um de nós aqui agora, nesse domingo, dia do Senhor, é essa: quando foi? Faz quanto tempo que talvez você não convida alguém mais simples? Quando foi a última vez que você preparou um banquete para alguém? Quando foi a última vez que você surpreendeu alguém? Que a pessoa ficou de queixo caído, a pessoa que não pode retribuir, que não pode te pagar, mas você fez para essa pessoa, o bem para essa pessoa não pode. Gente, essa é a dinâmica do Evangelho hoje. Quem se confessa comigo, sabe o que eu vou dizer agora. Quem já se confessou comigo? Eu escuto, dou o conselho, falo, né, aquilo que tem que falar, de acordo com aquilo que confessou, aí eu dou a absolvição, eu te absolvo, né? E aí eu dou a penitência. A penitência, olha, para aquelas pessoas que você falou mal, reze, né? Que você criticou, reze por ela, enfim. E aí eu dou uma penitência. E essa mesma penitência que eu dou no confessionário vai ser hoje para vocês. Então diga para aquela pessoa, te prepara que lá vem. Né? Te prepara que lá vem. Né? É a mesma penitência que eu vou dar para você hoje, para essa semana. E o que eu digo no confessionário? Eu digo exatamente, já que nós participamos já no ato penitencial, já recebemos a absolvição, agora vem a penitência. E a penitência é essa. Nesta semana, para cada um de nós aqui, é o que o Evangelho nos pede hoje. Nesta semana, procure fazer uma obra de caridade. Uma obra de caridade. Para alguém bem simples, bem pobrezinho, que Deus vai colocar diante de você. Essa pessoa não vai ter condições jamais de retribuir, de pagar do mesmo jeito, mas você vai ser feliz. Então a penitência para cada um de nós hoje aqui é fazer uma obra de caridade nessa semana para alguém bem carente. Amém? Amém?